mundo espiritual e as civilizações. A história desta Terra, do planeta Terra, é muito mais antiga que os historiadores modernos admitem. Existem muitas e várias seitas, ordens, religiões e associações filosóficas que possuem exaustivos registros e tratados que descrevem a evolução do homem neste planeta, assim como a parte desempenhada pelo nosso sistema solar no esquema do cosmos. A verdade é que, se a raiz pura e original destas diversas crenças puder ser descoberta, constatar-se-á que, na maioria de seus aspectos, elas são idênticas. Em cada caso, descobrir-se-á que todas reconheciam um Deus único, que a existência da hierarquia era bem conhecida, sendo constituída e representada sob o nome de vários deuses e deusas, espíritos da natureza e também demônios. Os 7 grandes espíritos, suas cores, atributos e elementos, os 7 planos e o corpo setenário do homem. Tudo isso foi cuidadosamente estudado e analisado. Os grandes períodos e ciclos cósmicos, regidos pelos signos do zodíaco e todas as influências astrológicas, tanto psíquicas como químicas, foram objeto de intensa pesquisa. As leis do renascimento e do karma estavam incorporadas em todas essas crenças. Em todos esses registros se faz referência à maravilhosa Idade de Ouro do continente da Atlântida, que se submergiu durante o seu período de degeneração. Foi dito que foram os Atlantes os fundadores da cultura egípcia, que foram eles que construíram a Esfinge e seus descendentes, mais tarde a pirâmide. Acredita-se que a primitiva religião egípcia assim fundada foi a origem de todas as religiões que se espalharam pela Europa e pela Ásia, tanto para o norte, até os esquimós e latões, como para leste, até a China e o Japão. Talvez também a América do Sul, em época bem mais remota, tenha sido o palco da maior das colonizações dos Atlântidas. Acredita-se que os druidas da Inglaterra são descendentes dos Atlantes, que foram os construtores de Stonehenge e de outros monumentos muito poucos compreendidos das Ilhas Britânicas. Os índios Uni oravam para os 7 grandes deuses da natureza, usando as 7 cores pintadas em seus bastões. Os tibetanos também oravam de acordo com as cores e fabricavam máscaras de diversas cores, embelezadas com um grande terceiro olho para suas danças do diabo. Os médicos da Nova Guiné pintavam seus pacientes com as cores daqueles espíritos de que precisavam
para efetivar as curas. Os primitivos bretões pintavam-se com as cores necessárias para estimular sua bravura. A cor do espírito das trevas era usualmente o negro, o da luz o branco, o da água e da vegetação o verde, o do ar o azul, o do fogo o vermelho. E sempre havia sobre todos um único grande espírito, cuja cor era dourada. No Egito, Horus era branco, Osíris preto, Shu vermelho, Amém azul e Num verde. A sabedoria egípcia chegou a seu ponto máximo sob Ptah, no templo de Mênfis. Em sua renomada coleção de desenhos e escrituras chamada de Livro dos Mortos, são apresentadas a maior parte de suas crenças. Foram os egípcios que deram origem à crença no Messias, a quem chamavam de aquele que está por vir. Ele foi o Jesus egípcio, chamado Iusa ou Horus, que renascia a cada 2.500 anos ou toda vez que a Terra passava por um novo signo do zodíaco. Durante cada um desses períodos de 2.500 anos, ele incorporava a qualidade característica, a lição e o tipo do signo. Por exemplo, sob o signo do leão, Iusa ou Horus era venerado como um pequeno leão, e é provável que a esfinge tenha sido construída em sua honra. Ele nasceu como um escarabeus em Câncer há 10 ou talvez 12 mil anos, signo em que brilhava também a estrela chamada Berço ou Manjedoura, assim como a estrela Asno. Durante o signo de Taurus, ou Touro, ele tornou a nascer e foi adorado como bezerro de ouro. Durante a dispensação judaica, ele renasceu como um cordeiro no signo de Áries, o carneiro. Finalmente, na era cristã, no signo de Píscis, o peixe, ele veio como Jesus Cristo do Novo Testamento. O signo de Jesus era um peixe, que ainda continua gravado no anel do Papa. Os cristãos primitivos eram conhecidos como os Pisciculi. A cruz foi usada há 7.000 anos no Antigo Egito para representar o poder que amparava a alma humana por ocasião da morte. A história de Jesus, a Anunciação, o nascimento de uma virgem, seu batismo, sua tentação, seus ensinamentos, milagres, discípulos, a última ceia e sua ressurreição, tudo isso existiu e foi elaborado no Egito 10.000 anos atrás. Todas as grandes religiões antigas possuíam seu livro de registro e ensinamento. Para uso dos estudiosos do círculo externo, esse livro sempre era suplementado por um comentário, escrito por um dos sacerdotes do círculo interno, explicando o segredo do simbolismo do livro e os mistérios que ocultava. Às vezes havia um segundo e um terceiro comentário
que dava a significação mais profunda. Estas chaves ou comentários eram cuidadosamente guardados e escondidos, e em muitos casos, é claro, desapareceram por completo. A antiga sabedoria hindu começou com os Vedas, incluindo os livros dos Upanishads e seus grandes comentários. Nos Vedas, Rig e Yaju constam alguns dos mais antigos registros do pensamento dos Áryas. Eles apareceram entre as civilizações egípcia e grega, e sua idade é atribuída a cerca de 5.000 anos antes de Cristo. O livro hindu do Código de Moral, chamado As Leis de Manu, ensinava a continência, a moderação e a conquista de um segundo nascimento espiritual. Todas as 10 filosofias hindus ensinavam a reencarnação. Shankara, nascido cerca do ano 788 d.C., foi o grande santo hindu e o elucidador dos Upanishads. Foi ele que escreveu as obras-primas, que são seu comentário aos Brahma Sutras, os Upanishads e sua canção do Senhor, o Bhagavad Gita. Shankara foi realmente uma grande personalidade. Buda foi o grande místico hindu, o fundador do budismo. A filosofia budista baseia-se na lei do karma. Os Brahmanes acreditam que Buda é a reencarnação de Vishnu, seu antigo mestre, e assinalaram seus ensinamentos, que se estenderam pelo Tibete, a China e o Japão, entre os monges Zen. Já os tibetanos também têm o seu livro dos mortos, que contém o Bodh, que é um livro-guia para os mortos durante os 49 dias que constituem o estágio intermediário entre a morte e a união com o divino. Na Pérsia, cultivava-se uma filosofia admirável, o Sufi, cujo livro é o Avesta. Esse livro se baseava num antiguíssimo culto ao deus Sol, Mitra, que em certa época exercera grande influência na Europa, assim como sobre os ensinamentos do profeta Zoroastro. O Rubaiyat de Omar Khayyam é inspirado pelo sufismo. Os sufis conseguem o êxtase mediante a perda de si próprios em união com um único Espírito Divino. Alguns faquires e derviches são seus continuadores, mas muitos deles se degeneraram. Os maometanos possuem grande e rica filosofia no seu livro, o Corão, que também ensina uma aspiração à união com o Deus Uno. Na China, a religião, seja budista ou taoísta, baseia-se nos ensinamentos de Confúcio. Confúcio foi um professor muito prático e um organizador social. Nascido no ano 551 a.C., ele trabalhou para desenvolver a ciência social e para melhorar o caráter das pessoas. E muito fez para conservar a China unida. Foi quase contemporâneo de Buda e durante certo tempo foi muito influenciado por Lao Tse. Seus discípulos recolheram seus ensinamentos num livro chamado Resenha das Conversações. Lao Tse foi o Jesus dos chineses. Nasceu de uma virgem e foi concebido sob uma estrela cadente.
Foi um grande místico e deixou um livro famoso chamado Tao Te Ching. Continha um código de moral para caminho da realização. Tao quer dizer caminho e representa a aspiração dos taoístas. Lao Tse acreditava na reencarnação, no karma e na vitória da bondade. Já a religião oficial do Japão era o Shinto. Shinto significava o caminho dos espíritos. Muitos japoneses se tornaram budistas e quase todos se tornaram adeptos de Confúcio. Surgiu também um austero tipo de budismo chamado Zen, que se popularizou na China e finalmente foi transplantado para o Japão. O livro clássico do Zen é um poema intitulado O Amansamento do Touro, sendo o touro, naturalmente, a representação da natureza animal do materialismo. Os monges Zen criaram o Jiu-Jitsu, cuja origem é profundamente científica e mística e que era praticado por seus famosos guerreiros samurais. As filosofias gregas, fundadas por Pitágoras, Platão e outros, baseados em ensinamentos egípcios, aceitavam o Renascimento e outras doutrinas antigas. Os judeus também tinham o seu livro de registros antigos, chamados Cábala, e seus sentidos mais ocultos eram pesquisados e estudados pelos famosos alquimistas da Idade Média. A Igreja Cristã, como foi fundada em Roma, guardou muitos manuscritos famosos. Ela aceitava a reencarnação e o karma, conforme se diz que o próprio Cristo o fazia. Vide Mateus 26, 13 e 17, 12, 13. Entretanto, desde o primeiro concílio geral da cristandade em Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, até o último concílio de Constantinopla, em 869 depois de Cristo, os princípios, leis e ensinamentos do cristianismo sofreram muitas anulações e mudanças, com a intenção de diminuir o conhecimento do público com vistas ao engrandecimento do clero. A partir dessa época, todos os que conheciam a sabedoria secreta ou a ensinavam eram impiedosamente perseguidos. Daí em diante, as ciências ocultas passaram a ser estudadas em segredo. Elas foram guardadas e conservadas vivas pelos maçons, os Rosacruzes, os alquimistas, os trovadores, os cavaleiros do grau e da tábua redonda, e pelos avengeses, ou fabricantes de papel. Na Rússia havia os trotes e na Inglaterra os druidas. Antes, ainda no México, havia os remanescentes dos ensinamentos de Quetzalcoatl e dos antigos povoamentos atlantes no Peru. Na Caldeia havia os magi ou mágicos, os famosos astrólogos que possuíam a sabedoria egípcia e que conheciam o tempo e o lugar em que haveria de nascer um novo Messias. E na própria Palestina, os sábios pertenciam à seita chamada dos Essênios, que existiu durante 8.000 anos e que teve o privilégio de treinar Jesus. Enfim, a humanidade está tomando a salvação nas próprias mãos. Muitos acreditam que aquele que está por vir voltará em sua mais nova forma, que ainda não podemos conhecer, mas será grande a plenitude para aqueles que estão prontos,
esperando a sua volta. Então vejam que sempre houve uma presença espiritual em todas as civilizações. E tudo isso que falamos, nós poderíamos apenas reunir em uma pequena frase: a grande história da sabedoria.